Olá amigos da PowerInc, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Leandro aqui para mais um vídeo falando sobre o deslocamento de preço do Bitcoin. Hoje a gente vai analisar múltiplos tempos gráficos a fim de tentar observar de maneira mais clara o possível movimento futuro dos preços. Se tu tem interesse nesse conteúdo, acompanhe. Então, para ti que está chegando agora e ainda não conhece a PowerInc, primeiramente, seja bem-vindo. E se tu ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever, ativa o sininho nas notificações, cada vídeo novo tu vai ser avisado. E também, a parte mais importante, deixar o like, clica no botão de gostei. É muito importante para a gente e para que o nosso vídeo chegue para mais pessoas. Então, colabora aí com a PowerInc, deixa teu like. E se tu ainda não é inscrito, considere se inscrever. Diretamente ao ponto. O que a gente vai olhar hoje? A gente vai dar uma analisada nos gráficos mensais, semanais, para a gente ter uma noção do que pode estar acontecendo no Bitcoin. Olha só, vamos começar pelo semanal, tá? Pelo mensal, me perdoe. Aqui, ó. No mensal, a gente teve o seguinte padrão, tá? A gente teve um movimento consecutivo de alta, tá? A gente proporcionou 3 meses de queda, 2 meses de alta, 1 mês de correção. Ok? Então, observem comigo que 3 meses de queda se repetiram. Ok? Agora, eu estou tendo o primeiro mês de alta, o segundo mês de alta. Depois de 2 meses de alta, ocorreu um mês de correção. Talvez seja isso que esteja acontecendo aqui, para um próximo mês de alta, tá? Mês forte e tal. Só que assim, o contexto não é a mesma coisa do que aconteceu anteriormente, tá? A gente tinha alguns padrões pelos gráficos menores aqui nessa região diferentes. Então isso é um ponto que eu quero alertar para vocês. A perda da mínima dessa barra do mensal vai ser péssima, tá? Não pode acontecer. Então a gente não pode ver a perda da mínima dessa região, em hipótese alguma, se a gente quiser continuar bem otimista, tá? Quando tu olha um gráfico semanal, a gente vê que sim, essa barra aqui deu indícios de que poderia vir uma correção. Essa correção até então, quando a gente olhava o gráfico sendo construído, não dava a ideia de que poderia ser uma correção tão ampla. Por quê? Porque a gente tinha uma sombra inferior generosa e a gente tinha um gap de barra positivo. Então a gente teve uma força compradora muito ampla aqui. Saímos de uma região de movimento de queda, ou seja, quebramos uma linha de tendência de baixa, montamos uma consolidação, rompemos acima. A barra fechou próxima da máxima. Ocorreu o rompimento, apenas um pullback para a média móvel de 21 períodos, porém, na semana seguinte, essa barra começou a pesar, digamos assim. Até no final de semana, ela estava com uma característica não tão ruim, que era com uma sombra inferior aqui. Se ela viesse a fechar com uma sombra generosa e a média móvel, acima da média móvel de 21, eu até ia ficar, no caso, otimista ainda, tá? Mas como a barra fechou muito próxima da mínima, é um alerta, tá bom, pessoal? É um alerta, não tem o que fazer. Isso aqui ficou bem feio. Esse padrão de barras aqui, um teste na POC do semanal, talvez está vindo agora testar essa região aqui embaixo, nos 38.820, tá? Por quê? Porque a gente tem um movimento muito forte, aparentemente, com essa barra aqui. Só que como ela fechou na máxima e agora a gente já está vendo o preenchimento do gap, que é a força, digamos assim, né? Isso aqui pode agora vir testar talvez até mesmo um ponto de controle, que é onde vai ter mais interesse de negociar o ativo. Então a gente tem que ficar muito atento. O que a gente não pode, em hipótese alguma, perder aqui no semanal? A gente não pode perder essa região aqui, ó, galera. Que vai configurar uma ideia de bandeira, tá? Isso ia ser muito ruim e a gente poderia mirar alvos aqui para o fundo dessa região de consolidação, tá? Ou até mesmo uma beliscada aqui na média móvel de 200 períodos que está vindo ascendente, tá bom? Então assim, é aquela ideia de indecisão para o movimento atual. No semanal ele ainda está num movimento consolidado aqui, talvez uma possível estrutura de canal de alta, mas a gente tem que cuidar para isso aqui não fazer parte de uma bandeira de baixa, tá? Isso ia ser muito ruim. Eu sei que agora a maior parte das pessoas que estavam assistindo o vídeo não vai ter gostado do que eu falei, tá?
A maior parte das pessoas que operam Bitcoin são bullish, são otimistas, são os bulls do mercado, né? Os compradores. Só que o preço para cair, ele não necessita obrigatoriamente de um volume de venda muito amplo. Simplesmente as pessoas desfazendo suas posições em regiões importantes já pesa o preço. E aqui a gente tinha uma região muito importante de realização. Para quem nos acompanha lá no Premium, sabe que a gente notificou a galera e disse assim, eu e o Gustavo a gente conversou sobre isso, a gente tinha deixado definido dentro da nossa estratégia que nós sairíamos entre 30% e 40% de todas as nossas posições compradas nessa região, entre 47 e 52 mil. Faça chuva, faça sol. Fez sol, saímos e agora choveu. Tá? Não tem o que fazer, agora está uma tempestade. Essa estrutura de correção já está interessante. Então a gente já inicia a ideia de um pequeno processo de compra do que a gente já realizou. Não é comprar tudo. E se tu quer ter acesso a esse tipo de informação, o QR Code aqui do lado te joga diretamente para o nosso site, onde tu pode ser prêmio e ter todo esse tipo de informações, tá? Ideia de gerir a carteira, de sair das posições, de onde comprar, tudo isso tem lá no prêmio. Então, só escanear o QR Code aqui do lado. Se tu ainda não conhece, o nosso grupo no Telegram é o segundo link aqui na descrição. Só clicar e vir fazer parte, é gratuito o grupo. E aí a gente tem o grupo Premium, que daí sim tem acesso às nossas operações, nossa carteira, o jeito que a gente vai gerir isso tudo. Daí sim é um serviço pago. Mas a ideia é, saímos de uma posição importante, em uma região de máximas, tá? E agora a ideia vai ser iniciar um processo de talvez comprar novas mínimas. O problema é, o diário tá com uma correção que ela parecia ter acabado aqui, mas se intensificou hoje. E isso aqui, pessoal, eu já vim conversando com o pessoal lá do Prêmio em uma das nossas salas educacionais, porque para quem faz parte também tem direito a ter 2 aulas por semana comigo e com o Gustavo. Isso aqui, pessoal, isso aqui ficou muito ruim, tá? O que ficou ruim, tá? Essa ideia aqui, ó, do preço vir estressar a base do swing anterior, tá? Isso aqui foi a base para o último impulso de alta. Uma vez que o preço volta a tudo, ele descaracteriza a ideia de impulso de alta. Ele muda um pouco o contexto. A ideia de um contexto de tendência é zigue-zague ascendente, então o preço não volta tudo que ele anda. Ele teoricamente tem que fazer um fundo mais alto, para ter um impulso mais alto e construir um topo mais alto e assim por diante. Não é o que acontece, tá, pessoal? A gente está em uma região de defesa? Estamos. Só que assim, perdendo essa região aqui, ó, a gente vai cair basicamente no vazio e o alvo vai estar aqui nos 38.700, tá? Então assim, essa região de base de swing anterior, ela deveria ser respeitada, tá? Na verdade, eu não gostaria nem de ter visto a perda desses topos. Porque para mim, o momento em que um impulso entra dentro da base do impulso anterior já invalida a onda, né? Então, se a gente anda em ondas, a ideia de Elliott, né? No momento que tu tem um impulso de onda 3 a onda 4, não pode invadir o território da onda 1. Ou seja, ela não pode entrar dentro de uma base de onda 1, tá? Se é que isso aqui foi uma onda 1. Tá? Então, assim, a gente tem que ter muito isso em mente. Então, a característica não é de um novo impulso de alta por agora. E se for um novo impulso de alta para cima, não tem a característica de um impulso forte, tá? Por quê? Porque já proporcionou uma correção muito profunda. Da mínima até a máxima, se a gente levar em consideração o movimento, vamos olhar aqui o Fibonacci clássico, a gente está corrigindo em 50%. Aquela ideia de que talvez a gente está apenas num processo de onda 1, 2, né? A gente iniciou aqui onda 1, 2, 3, 4 e agora a gente fez a 5, a gente talvez num ABC de correção mais truncado, não me faz muito sentido. Mas pode ser que está acontecendo, tá? Mas eu reforço que o preço agora, para mim, já entra em uma região que é delicada, tá? Eu estava levando em consideração essa região de fundos, tá? Então, como eu levo em consideração essa região de fundos, uma vez que o preço fechar abaixo desse 618, me sugere que vai fazer uma correção do quê? De 100%. E aí já não é o mesmo contexto de impulso, já me lembra um contexto de consolidação, lateralidade. Então, pessoal, eu fico muito atento para isso, para uma possível lateralidade. Como a gente opera muitas vezes tempos gráficos menores, como 4 horas,
o que ficaria legal observar agora, tá? No 4 horas. Um pullback por uma nova venda, tá? Talvez algo desse tipo. Eu não estava participando do mercado aqui na madrugada, né? 1 da manhã, que teve essa barra, tá? 240 minutos aqui. Os 60 minutos foi aqui, essa barrinha negativa. Eu não estava participando dessa hora do mercado em que ocorreu esse rompimento. Eu tentei vender mais baixo aqui. Fiz uma venda aqui embaixo. E aí a ideia principal que eu trago para vocês é a seguinte. Uma vez que o preço ele começa a se afastar muito das médias, ele tende a voltar para elas para um novo movimento. Então ele cai e volta para a média, cai e volta para a média. A ideia é, como o movimento está muito intenso, talvez ativar até médias móveis mais rápidas, como a de 9 períodos. E uma estrutura de barra de sinal para essa região aqui ser um gatilho para uma nova venda, talvez, tá? Óbvio que se vier uma correção para cá, ó, só trazer o contexto para vocês. Se vier uma correção para cá, também acho que é para uma nova perna de queda, tá bom? Lembrando, estamos agora no gráfico de 240 minutos. Qual que é a minha leitura para esse movimento? Só vou tirar o meu volume profile aqui rapidinho. Ele está recebendo umas atualizações com esses 2 indicadores novos, tá? Aqui, ó. Qual que é a minha leitura para esse tipo de movimento? Observem, pessoal, que aqui no 4 horas eu tenho a base, tá? De um movimento que é tipo um canal aqui, ó, tá? E esse canal, ele vinha sendo duplicado, tá? Então, ó, ele era uma estrutura de canal, tentou romper para cima, falhou, então poderia ser até mesmo ajustado esse canal para cá, né? Um ajustezinho aqui nessa região aqui. Só que daí, agora que perdeu essa faixa de mínimas, tá? Sugere que o preço está acelerando o movimento. Então, eu começo a fazer o seguinte, eu começo a marcar estruturas em que o preço ele bate e volta, tá? Seria basicamente a linha central do canal, só que um eixo central. E agora eu vou procurar o quê? Eu vou procurar a base para um próximo pullback, tá? Que talvez estaria aqui nessa região. Então, eu vou observar que desse último impulso, o preço basicamente não corrigiu. Caso ele venha corrigir para essa faixa mais alta, eu acredito sim no novo impulso de queda, tá? Se deixar padrões de venda. É evidente que se vier com uma grande barra aqui pode ser uma reversão. Mas como o preço ele está com muita força na queda, e a gente vê que agora o volume ele talvez esteja se acentuando, tá? Aqui é o que eu falei, pode acontecer uma reversão, mas a gente não tem ainda garantia, tá, pessoal? Então não adianta a gente tentar ficar achando fundo. Como aqui eu tenho um vazio, isso me preocupa um pouco, tá? Aqui eu tenho um vazio no volume profile e aqui eu tenho uma POC. Então eu fico muito mais tranquilo de procurar por compras aqui embaixo, tá? Aqui na faixa dos 39,100. Comprar agora é a faca caindo, tá? Eu já me cortei bastante aqui nessa queda, tá? Para ser bem sincero para vocês, eu tentei fazer compras acreditando nesse movimento de ABC de correção. Então eu acreditava no impulso acima, ele não fez isso, ele fez um movimento que agora está seguindo a queda. Pode ser algum tipo de correção em cunha, algum formato desse tipo? Sim. Ah, Leandro, tem muitos indicadores que estão em sobrevenda, está caindo demais, não corrige. Eu sei. Só que quando o movimento ele pega um impulso, a tendência ela se instaura, ela retroalimenta o movimento de alta ou o movimento de baixa. Então, como eu falei para vocês que já que passou de uma correção saudável, que na minha leitura seria uma correção até no máximo 50%, entre 38,20 e 50%, ele já está fechando barra abaixo do 61,8, eu espero um cenário de maior lateralidade. Então, na minha leitura eu posso corrigir para cá, tá? Para essa região mais baixa, tá? Mas eu acredito que sim vai ter defesa na POC. Então, galera, o que eu quero trazer para vocês o preço não está se comportando de maneira otimista, para quem pensa em compras, tá? Ele está mais bearish. Quando tu olha gráficos do diário, por exemplo, a correção que estava se iniciando, que parecia ser breve, uma correçãozinha de topos anteriores, eu até fiz um vídeo falando nisso, parecia que ia ser uma correção de topos anteriores, ia ser perfeito, ia dar uma ideia de baita impulso, reversão majoritária da tendência, mas não rompeu a máxima. E agora veio dentro da consolidação novamente. Então a gente tem que ficar muito atento, porque podemos sim
tem um cenário mais bearish, tá? Mais pessimista caso a gente venha a perder o quê? Essa última basezinha de preços que eu mostrei para vocês ali no semanal. Levando em consideração essa região aqui, uma linha de tendência de alta, está inclinada. Eu vou levar em consideração que isso aqui é uma região de sombras, então isso aqui, ó, pessoal, essa faixa plotada aqui, esse meio do caminho aqui, ó, uma trap zone, não é bom ficar tentando vender nessa região. Então, assim, procurem vendas até essa faixa de suporte, evitem procurar vendas aqui, tá? A não ser que é óbvio, né? O preço faça um padrão, por exemplo, assim, ó, o preço venha para cá reto, volte para cá e venha fazer esse tipo de movimento com barras, tá? Não apenas com sombras. Daí sim, a gente vai ter uma ideia de que o preço pode continuar caindo, daí vai ficar mais fácil de procurar vendas. Mas no momento, a gente tem que ficar muito atento para essa região de suporte inclinado e também para alguns pontos de suporte e resistência, levando em consideração aqui, ó, essas faixas aqui, ó. Primeira faixa, essa região aqui, ó, de topinhos, tá? Tem a POC junto, 39 mil. Então essa região de 39 mil é muito confluente. Talvez venha o preço fazer o quê? Só fazer esse tipo de visita aqui, ó, só dar uma agulhada e voltar. Pode ser? Pode. Mas daí a gente não tem o contexto de tendência, tá? A gente vai ter o contexto lateral. Daí tem que operar de maneira a levar em consideração a lateralidade. Compra baixo, vender alto. Beleza? Pessoal, eu espero ter conseguido passar por alguns tempos gráficos, ajudar vocês de alguma forma. E se você gostou, não te esqueça, deixa teu gostei, se inscreva aqui no nosso canal. E se tu ainda não conhece a PowerInc, vem fazer parte do nosso grupo do Telegram, segundo link na descrição. Considera também seguir tanto eu quanto o Gustavo lá no TradingView, ó. A gente publica com muita frequência estudos e ideias lá na comunidade, inclusive giro das criptos, giro do mercado, falando um pouco da nossa opinião. Então, se tu gosta desse tipo de análise, acompanha a gente a partir de agora, beleza? Muito obrigado pelo teu tempo até aqui, ótima semana, bons trades, forte abraço, até a próxima. Valeu!